Tudo bem? Meu nome é Alexander Landau, eu sou fotógrafo de alimentos, retratos, ambientes, completando 35 anos de carreira agora em 2023. E eu quero hoje conversar com você a respeito de um projeto que eu estou iniciando, que vai consistir em conversas com um grupo limitado de alunos, fotógrafos, criadores de imagem, a respeito desse incrível mundo de produção de conteúdo visual na área de alimentos. E para o nosso comecinho de conversa, eu quero te deixar aqui semear algumas ideias. Quando a gente fala de fotógrafo de alimentos, a gente pode refletir e pensar profissionais com diferentes culturas, com diferentes abordagens, com diferentes expertises. E aí eu vou falar para você o que eu acredito que seja interessante que você possua em termos de habilidades. Aqui você está vendo essas pastas? Tem aqui alimentos, ambientes, líquidos, retratos, pessoas, trabalho, processo e documentação. Landau, é óbvio que no mundo dos alimentos o cara tem que saber fotografar alimentos. Você está chovendo no molhado. É óbvio que tem que saber, mas só aqui, e aí eu não vou ficar comentando foto a foto, só aqui você tem diferentes caminhos, né? Você tem imagens que são compostas de uma cena. Então, por exemplo, essa foto aqui do panetone. Eu tenho prato, eu tenho talher, eu tenho a fumacinha do café, eu tenho o bule, eu tenho o panetone cortado, eu tenho uma cestinha lá com algumas coisinhas, guardanapinho e por aí vai. Mas eu chego aqui, por exemplo, eu não tenho praticamente nada. Eu tenho um pedaço de brownie, um talher e uma imensidão de branco nesse mármore que se configura como uma foto com espaços negativos. Ela está preparadinha para entrar texto, ilustração, para servir ao mundo da publicidade, do cardápio e por aí vai. Se a gente for olhar aqui esses camarões, é um fundo neutro. Eu não tenho nada. É uma foto bem closada, com poucos elementos. O bolo, eu tenho um jardim, enfim. Eu tenho aqui diferentes caminhos, inclusive caminhos com origens em termos de nobreza. Eu não gosto de usar essa palavra, mas, por exemplo, se eu for botar essas duas fotos, tem uma diferença. Aqui eu tenho uma pegada meio florzinha comestível, comida com uma pegada mais oriental, foie gras. E aqui à minha direita tem o risotão do bar. E não tem problema nenhum, são coisas diferentes. Mas coisas diferentes, com propostas diferentes, são fotografadas de formas diferentes. O fotógrafo que transita nesse mundo dos alimentos, ele é convidado a fotografar arquitetura, a fotografar interiores. Então a gente pode ter desde uma simples fachada noturna até uma cena que tenha um pouco mais de, quem sabe, autoralidade, né? Um close de uma mesa, ou então uma cena da cozinha entrando um pouco de luz natural, um detalhe de um espaço dentro do restaurante, aonde esse quadro ganha uma preponderância. Enfim, as habilidades de um fotógrafo que faz arquitetura, que faz ambiente,
em boa parte das vezes, são coisas diferentes que vai ser exigido de um cara que produz, por exemplo, retrato. São linguagens diferentes, às vezes lentes diferentes, luzes diferentes e por aí vai. E já que eu falei de retrato, vou entrar em retrato. E aqui eu tenho desde o clássico retrato mesmo do chefe de cozinha, tá? E aí a gente tem o uniforme do chefe. Como eu tenho coisas mais descontraídas, então aqui eu tenho a Catita numa gargalhada, que é muito peculiar a personalidade dela. Eu tenho aqui esse chefe meio que situando o crustáceo. Aqui eu tenho, é retrato, mas ele está inserido num contexto de fotografia documental. Esse senhor eu fotografei numa fazenda de cacau, ele já se aposentou e continua habitando lá a localidade, né? E aqui eu tenho um bartender, o chefe rolando na praia, o Dominique numa cena um pouco com mais humor e por aí vai. Nessa sequência, e aqui eu tenho a Flávia Quaresma, outra foto do Dominique, o nosso grande baluarte da gastronomia carioca, Zé Hugo Celidoni, que nos deixou anos atrás. Agora, quando eu falo de retrato de gente, eu tanto posso vir nesse portrait convencional, como eu posso vir também nessa linguagem mais fotojornalística, que eu vou falar um pouco mais à frente, como eu posso também ter cenas insinuando o consumo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um casal de namorados e eu tenho o amigo que foi comer um sanduíche e estava acompanhado do seu animal de estimação, né? Aqui eu tenho uma cena mais subjetiva de um chefe ligado ao mundo da panificação, meio que é um retrato, mas que não mostra rosto, né? Então, nós já falamos de alimentos propriamente ditos, ambientes e retratos. Nesse mundo de comida, de alimento, a gente não fotografa só alimento, a gente fotografa também bebida. E por que eu estou falando de bebida? Porque a forma de você iluminar líquido é completamente diferente, às vezes, da forma de você iluminar, sei lá, uma carne, uma pizza, uma massa e por aí vai. Então, há de se estudar esse capítulo, que envolve brilhos, que envolve transparência, que envolve, às vezes, reflexões desagradáveis, tá? Não vou pontuar cada uma dessas fotos, isso vai acontecer nas aulas, porque cada encontro desse vai ter aí 2 horas e meia. Vai ser o local propriamente dito para que nós possamos ter essa discussão. Deixei aqui, no último momento, uma pasta que eu coloquei aqui, trabalho, processo, documentação. E aí, talvez seja um momento onde nós possamos nos aproximar daquele universo, sei lá, do Sebastião Salgado, o fotógrafo documentarista e por aí vai. Por exemplo, essa cena aqui, essas cenas aqui, eu tenho diversas situações de pessoas que habitam uma fazenda de cacau. Então, eu tenho as meninas lavando louça no rio, eu tenho o agricultor cortando o cacau e eu tenho cenas na escolinha da fazenda. Isso não deixa de ser uma fotografia com conteúdo, um certo conteúdo humanista, assim como eu tenho os agricultores. Eu fico sempre um pouco impressionado com a dignidade dessa senhora que eu fotografei há muitos anos atrás. No outro espectro dessa atividade, a gente vai se deparar, por exemplo, com o mundo de chão de fábrica. Então, eu tenho aqui uma cena de cervejaria e eu tenho uma cena de uma fábrica de massas aqui no interior do estado do Rio.
Então, assim, são atributos diferentes que formarão fotógrafos diferentes. E não existe um que é melhor ou pior do que o outro. O próprio mercado vai dividir esses profissionais com a própria procura, né? Ah, o Landau tem sei lá, vamos contratar o Landau para esse projeto porque ele tem um acabamento de luz assim, assim, assado. Ah, vamos fotografar com o Joãozinho esse projeto porque ele tem uma pegada mais fotojornalística, vamos ter fotos mais naturais e por aí vai. Acho que, e por exemplo, nesse mundo dessa coisa mais solta, você tem imagens extremamente poéticas, né? Eu, particularmente, fico muito impressionado com a mão desse agricultor. Eu fico impressionado com essa unha suja da colheita do café, entendeu? E me deparei com essa cena lá dentro do galpão da fazenda, é o local lá que eles fazem o café deles e por aí vai. Acho que só nessa primeira conversa, nesse primeiro momento, a gente já consegue ter, pelo menos, uma certa delimitação. Retrato, arquitetura / decoração, líquido e comida, que de repente se assemelha a essa coisa da fotografia de estúdio, de produto e por aí vai. E documentação. Eu espero você na nossa próxima conversa. Vou deixar o meu contato para que você, se desejar, se junte ao nosso grupo de discussão, de estudo de fotografia. Espero que eu tenha sido útil nessa missão de te ensinar ou te mostrar um pouquinho do universo que habita o meu cotidiano. Tá bom? Valeu!